Certo, pessoal. Se você ainda não está acompanhando a gente, já entrou aqui, a gente vai falar hoje sobre como inserir uma informação numa célula, tá bom? Mas antes, sempre tem um mais antes, a gente vai ver também algumas coisas que a gente não viu no estudo da célula passada, porque ela ficou um pouco grande, né? Mas a gente não viu ainda como redimensionar a célula, que são coisas que você pode fazer também, aumentar o tamanho, diminuir o tamanho também da célula, tá bom? E sobre também não é só sobre redimensionar a célula mesmo, que eu fiquei devendo para vocês, tá? Se tiver mais alguma coisa, a gente acrescenta nas outras aulas, tá bom? Mas por enquanto, a gente vai ver aqui como redimensionar a célula. É muito fácil, muito simples para você redimensionar a célula, tá? Elas vêm no tamanho padrão já, tá? As colunas e linhas vêm no tamanho padrão, de largura, de altura, mas isso pode ser modificado pelo usuário. Primeiro, você vai selecionar sempre a célula que você quer modificar. Eu vou selecionar a célula aqui C4, certo? E eu quero aumentar a largura dessa célula, tá ok? Quero aumentar a largura dela. Como é que eu faço isso? Eu vou com o meu mouse, perceba que o mouse está com o cursor dele com uma cruzetinha branca, a famosa setinha, né? Uma cruzetinha branca. Quando eu vou subindo ela até na barra da coluna, onde tem a letra, certo? Ela vai virar essa setinha preta, essa cruzetinha preta, certo? Com as duas setinhas apontando para um lado e para o outro, indicando que você pode redimensionar para a esquerda ou para a direita, certo? Quando você clica em cima com essa cruzetinha, em cima da linha, observe que ela marca a largura, dizendo ali a largura está 8,43 centímetros, tá? E você indicando que você pode agora, eu estou segurando o mouse, tá? Eu cliquei e segurei, não soltei o mouse. Agora eu posso arrastar o mouse para a direita, olha só como ele está aumentando a célula, ou para a esquerda, para diminuir a célula. Vou aumentar aqui para a direita e vou soltar. E agora, gente, o princípio ele é o mesmo para a altura também, certo? Para modificar a largura, você vai para a coluna. No caso, eu estou na coluna C. Cliquei e arrastei, aumentei mais um pouquinho. Agora eu quero clicar e diminuir. Posso diminuir também, certo? Para a altura da célula, você vai vir agora para cá, para a linha, para os números, tá? Lá onde tem os números 1, 2, 3, 4, você vai clicar até formar a cruzetinha preta. E agora observe que ela está apontando as setinhas para cima e para baixo, tá certo? Da cruzetinha. Indicando que se você clica com o mouse, segura o clique, não solta, e arrasta para baixo ou para cima, ele vai redimensionar a célula quanto a sua altura. Olha aí como ficou um quadradão agora feio, né? Mas tá aí, ó, bonitão, tá certo? Feio e bonito, porque nós somos assim. Agora, aumentando aqui a largura aqui em cima, ó, prontinho, nós alteramos. O que acontece é que não dá para você alterar a largura e a altura somente de uma célula. Você vai alterar a largura e a altura da coluna inteira, tá? E da linha inteira. No caso aqui, se você for perceber, ó, eu alterei a largura da célula, que eu posso fazer individual, certo? Mas eu estou alterando a largura de toda a coluna C. Ó, como eu disse, não é possível fazer somente de uma célula. Se eu for largar, eu vou selecionar a coluna 5, por exemplo, certo? Para redimensionar. Eu vou redimensionar, vou diminuir a largura dele. Só que vai acontecer o seguinte, não é só a célula 5 que vai redimensionar, C5 que vai redimensionar, mas a coluna inteira vai redimensionar C, a coluna C inteira, olha só. Tá? Então ele só faz esse redimensionamento por linha e por coluna. Não é possível você redimensionar somente a célula. Tá? Então eu vou repetir essa informação para ficar bem fixo na mente de vocês. Ó. Não é possível você redimensionar somente uma célula individualmente. Tá? Eu quero especificamente redimensionar só a célula C4. Não é possível. O que você vai fazer é redimensionar o tamanho da coluna C. Se você quiser aumentar a linha da célula C4, você não vai conseguir aumentar somente da célula C4. O que você vai fazer é aumentar a altura da linha 4 inteira. Ou seja, ó, a linha 4 inteira ficou com a coluna com a altura alterada. Assim como a célula C inteira ficou
com a coluna também alterada. Alterou o tamanho da linha da coluna. Prontinho. Dito isso, agora a gente vai de fato para o vídeo. Que a gente vai inserir agora informações nas células, tá certo? Informações nas células. Vamos lá. Primeira coisa, para você inserir uma informação na célula, você precisa definir em qual célula você vai inserir a informação, tá bom? Qual a célula que eu vou inserir a informação? Deixa eu botar aqui a altura, parece que é 8,14, se não me engano. É muito pequena, deixa eu ver aqui. Só um minutinho aqui, gente. Deixa eu só restaurar dessas células. Prontinho, eu só estava restaurando aqui a célula da planilha aqui. Depois a gente vê isso de forma mais avançada, nesse curso básico não. Então, você precisa definir a célula que você vai inserir a informação. Vamos para a célula A1, que é a célula básica aqui, no início. Essa primeira célula aqui, ó, A1. Beleza? Eu quero inserir agora uma informação dentro dessa célula, tá? Para você inserir essa informação dentro da célula, você precisa entender o seguinte, que você pode inserir uma célula no formato de números, em textos ou em fórmulas. Aqui não funciona como no Word, que tudo que tu insere no Word é texto, tá? Aqui no Excel, ele precisa entender que você quer trabalhar com número, tá? Ele precisa entender que você quer trabalhar com textos ou ele precisa entender se você vai trabalhar com fórmulas. Tá? Então, no início, agora nessa primeira aula, você vai aprender a inserir textos e números. O que é muito simples aqui. Primeiro, a gente definiu a célula. Já defini a célula A1. Novamente, pause o seu vídeo e vá na célula A1. Clique em cima da célula A1 com o seu mouse lá ou com a setinha, enfim. Selecione a célula A1 e agora você vai inserir uma informação. Tá bom? Faça isso aí. Beleza, a informação que você vai inserir agora, primeiramente, é a informação de texto. Se a gente está falando de texto, então a gente vai inserir um texto. Pode ser o seu nome aí. Vou inserir meu nome aqui no caso, certo? Vou inserir meu nome aqui no caso. Para você inserir, você tem que fazer, vai ser muito simples. Selecionei, defini a célula. Agora basta você digitar. É isso mesmo, não precisa fazer mais nada, é só digitar. Selecionou a célula, digite agora a informação, certo? E está a informação que você inseriu na célula. Só que você precisa confirmar essa informação, tá? Para confirmar a informação, use a tecla Enter do teclado, certo? Eu digitei meu texto. Estou conformado com o meu texto. É esse o texto que eu quero. Estou satisfeito? Vou na tecla Enter. E ele vai confirmar naquela célula 1 o nome que eu digitei. Ó. Lembre que na tecla Enter, quando a gente usou para navegar, ela mandava a seleção uma célula abaixo. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Quando eu pressionar a tecla Enter, ele vai mandar a seleção para a próxima célula de baixo, ou seja, a célula A2. Vou dar o Enter, confirmando a informação, e a seleção agora veio para a célula aqui de baixo, A2, tá certo? E o meu nome está lá agora na célula A1. Eu preenchi a célula A1 com o meu nome, certo? Isso aqui é um texto, tá? É um texto que eu inseri. O Excel ele vai entender isso como um texto, certo? Porque você colocou só letras ali, tá bom? Agora, quando você vem aqui na célula A2, por exemplo, insere um número, logicamente que o Excel vai entender como um número. Novamente, ó, selecionei a célula A2 e agora eu vou digitar o número 10, por exemplo, certo? E vou dar um Enter. Novamente, a seleção foi para baixo e automaticamente agora na célula A2 eu tenho o número 10, tá? Tenho o número 10. E agora sim, o Excel reconheceu essa informação que você inseriu nessa célula como um número, tá? Tanto é que o alinhamento ele ficou diferente do nome. Perceba que o nome ele está alinhado à esquerda e o número automaticamente ele foi alinhado para a direita, tá? Imagine agora que a gente vai vir para a célula C3 e eu vou inserir agora meu sobrenome. Pode ser qualquer texto, tá? Ó,
Observe, vou inserir meu sobrenome, que é o Góes. Na célula C3 eu vou dar o Enter. Percebam que meu nome ficou alinhadinho, meu sobrenome ficou alinhadinho para esquerda, normal. E agora eu vou inserir outro número aqui, 20, certo? E perceba que esse número ele vai ser alinhado automaticamente para a direita, indicando que o Excel está reconhecendo essa informação como um número, tá bom? Então, essa é a diferença entre texto e número no Excel. Felizmente para nós, o Excel ele é muito inteligente e ele já reconhece as informações. Você não precisa mais formatar célula e inserir ela, definir ela como texto ou número. Ele já reconhece automaticamente. Mas, em algumas ocasiões, vai ser preciso fazer esse processo sim. Tá? Para finalizar aqui essa aula, para não ficar muito grande, que já deve estar aqui uns 10 minutos já. Para finalizar essa aula aqui, vou inserir agora um número 1, e vou inserir também uma letra B. E aí, quando a gente der Enter, vamos ver como é que esse texto vai ser reconhecido pelo Excel. Se ele ficar alinhadinho à esquerda, o Excel reconheceu ele como texto. Se ele alinhar à direita, o Excel reconheceu ele como um número. E ficou alinhado à esquerda, indicando que o Excel o reconheceu como um texto, tá certo? Não como um número. Perceba que se eu mudar agora aqui essa informação para 15, agora sim, só 15, ele vai indicar que é um número, para o Excel que é um número. Ele vai alinhar agora automaticamente para a direita, tá bom? Vamos nos ver na próxima aula, só para encerrar essa aqui que já está muito longa. Tchau!